É microfone. Vamos lá, estamos aqui com o grande pregador, profeta, que veio aqui revelar identidade, CPF. Hoje eu li Efésios 4 sobre mentira. Começando com a primeira pergunta. O cristão pode defender pena de morte para criminosos e há amparo bíblico para isso? Se o crente pode defender pena de morte, pode. A Bíblia diz que a espada das autoridades governamentais estão sobre aqueles que quebram a lei. Quando a Bíblia diz não matarás, ali é não assassinarás. Ninguém pode matar sem amparo pela lei. Agora, na sua casa, invadiu, mete bala. Eu conheci uma missionária que ela estava tentando evangelizar alguns índios e ameaçaram de entrar na casa dela. Ela adquiriu uma 12, Bíblia na mão e a 12 do lado, aguardando os ameaçadores chegarem. Se chegassem, era bala no peito, mas Deus deu livramento para ela. Missionária Kellen Gaspar. Pastor Eliseu, o senhor considera a igreja, a congregação cristã no Brasil, uma igreja cristocêntrica ou uma seita religiosa? Uma seita religiosa ela não é, mas ela tem o que podemos chamar de teologia contraditória. Algumas interpretações bíblicas contraditórias, mas eles estão se evoluindo biblicamente. Onde eu vou, na maioria dos lugares que eu vou pregar, os irmãos da CCB vão me escutar. Eu recebo o abraço dos líderes deles e eles compram meus cursos, compram meus livros e demonstram muito conhecimento das escrituras. Os adventistas do sétimo dia. Seita. Igreja ou uma seita? É uma seita. Por que a igreja adventista é uma seita religiosa? As seitas, elas têm algumas características exclusivistas. Só aquele grupo é salvo. Mormons e adventistas afirmam que só quem faz parte daquela igreja serão salvos. O sábado é o selo de Deus. E as outras igrejas são Babilônia. Ah, mentira. Mentira não. Dentro das 4 paredes, ali, eles assumem e eles falam tais palavras. Pode ser que alguns que não se consideram teólogos da Adventista ainda reconheçam outros como igreja do Senhor, como pregamos aqui hoje, Senhor deles e Senhor nosso. Mas, fundamentalmente, as outras igrejas são Babilônia. Então, a eclesiologia é complicada, a escatologia é complicada. Então, essas características toda seita tem e está dentro do adventismo, sim. Como o senhor vê a relação entre a igreja e a política? A relação entre a igreja e a política é necessária. A igreja, ela é a coluna e o baluarte da... Olha pra mim, eu tô falando pra tu. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja, ela tem os princípios judaicos cristãos para ensinar a sociedade. A igreja deve, sim, se envolver na política no sentido de influência. Preparar quem tem chamada para tal, capacitar os jovens para isso com argumentos, instruir os crentes a se comportarem, como votar. Às vezes, as igrejas locais passam dos limites, mas as escrituras e os pastores mais maduros estão aí para nos instruir. Tudo com demasiada atenção pode se tornar pecaminoso. Qualquer coisa com demasiada atenção pode se tornar pecaminoso. O senhor pode me citar 3 pregadores e 3 escritores da atualidade que são inspiração para o seu ministério? Pastor Silas Malafaia me inspira porque ele tem uma capacidade ímpar de pregar o sermão temático. E o pentecostalismo se originou pregando sermões temáticos. Pastor José Brandão tem uma capacidade textual também de interpretar textos e de aplicar de modo pastoral, que me impacta por demais. E o pastor Elias Torralbo. Pastor Elias Torralbo é uma inspiração de caráter, uma inspiração pastoral e também teológica. Falei sobre pregadores. Teólogos. Cara, teólogos brasileiros eu tenho muito. Teólogos escritores. Eu gosto muito do pastor José Gonçalves, do Piauí. Eu gosto muito do Gutierrez Siqueira. Escreve muito, uma linguagem que te capacita a cada leitura. E tem um teólogo do Goiás que eu admiro demais, Reginaldo Cruz. Vocês precisam conhecer esse camarada. Pastor Eliseu Rodrigues, o que o senhor pensa sobre a teologia da libertação e a teologia inclusiva que está se inserindo no contexto evangélico? A teologia da libertação nasceu a partir de pressupostos não ortodoxos. E como eu falei,
tem muitos excessos e não faz parte daquela teologia pentecostal bíblica e ortodoxa, que a gente também recebeu a herança pentecostal da reforma protestante. A outra A inclusiva. a teologia inclusiva. Eu tenho dificuldade de chamá-la até de teologia inclusiva. É uma invencionice que querem colocar como teologia dentro da casa de Deus. Igrejas inclusivas não passam de aglomerado de pessoas que não nasceram de novo. E inclusive aqui, pessoal, são essas igrejas declaradamente homossexuais. Pessoas que não abriram mão de sua prática pecaminosa e se dizem ali ser cheios de Deus, quando a Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito que Jesus daria à igreja. 1 Coríntios capítulo 6, por não fazerem parte da comunhão dos santos, por não terem sido lavados, santificados, a Bíblia diz que estes, junto com os roubadores e enganadores, não fazem parte do reino de Deus. O ministério pastoral feminino é bíblico e o senhor concorda com ele? O ministério pastoral feminino é complexo. Hoje, pastor Silas Malafaia, certo dia, falou assim, tem a regra, só pastor, só homem é pastor. E tem a exceção, algumas mulheres consideradas pastoras. Biblicamente, é difícil sustentar que mulher pode ser pastora. Biblicamente é muito complicado. Mas eu faço parte do grupo de teólogos complementaristas. A mulher complementa o ministério do seu marido desde que ele tenha chamado e ela se submeta ao chamado de seu marido e assim o honre. Para finalizar agora, o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu ratifico a confissão assembleana. Pré-tribulacionista. É muito forte a visão pré, como também é muito forte a visão pós. Eu acho, pelo que escuto e leio, mais fácil defender a visão pós. Mas tem alguns textos que não tem como interpretá-lo de modo pós tranquilamente. Só que eu não sou dogmático em escatologia. Eu prefiro pregar a escatologia própria. Jesus vem, a igreja vai, céu e inferno. Nisso todos os escatólogos concordam. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Pastor Eliseu, qual é o sentimento de estar participando da quinta noite, ministrando a palavra aqui no centenário da Deviana? Sentimento de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo gratidão. A graça do Senhor nos capacitou. Pastor Pedro Aldi, junto ao pastor Spurgeon, tem feito um trabalho lindo nessa cidade e a graça do Senhor nessa noite se manifestou mais uma vez, salvando almas e fazendo com que pessoas glorificassem a Jesus de um modo lindo. Muito obrigada, pastor.